Como conhecer a vontade de Deus? Aquela pergunta que parece ser tão difícil de uma forma mais leve, para que não reste dúvidas sobre isso. Oi, gente, eu sou a Gabi do Falei com Amor e hoje eu vim conversar com vocês sobre um tema que vocês me perguntam muito sobre conhecer a vontade de Deus. Depois de muito estudar a Bíblia, hoje se tornou algo mais fácil, e então eu vim compartilhar. Mas antes de tudo isso, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as notificações do Falei com Amor. E vamos combinar, já deixa seu like aqui no vídeo, tá bom? Para começar esse vídeo, vamos começar falando sobre a Bíblia. A Bíblia não é como qualquer outro livro. Ela é divinamente inspirada e nós vemos isso em 2 Pedro 1:21. Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus impelidos pelo Espírito Santo. Então, sim, a Bíblia é a forma mais clara de se conhecer a vontade de Deus. Mas, quando estudamos a Bíblia, nós devemos nos fazer algumas perguntas e levar em consideração: quem escreveu? Para quem escreveu? Com quem aconteceu? E qual era o contexto? Porque desta forma, você entendendo o contexto, você vai saber como aplicar na sua vida. Não consiste em você querer saber a vontade de Deus, abrir a Bíblia, se deparar com um versículo aleatório e encarar aquilo como se fosse o que você deve fazer na sua vida, mas sim em conhecer aquilo que aconteceu. Quando a gente estuda a Bíblia da forma correta, o Espírito Santo nos direciona e nos impressiona. A vontade de Deus é a nossa salvação. Ele tem essa vontade para a minha vida e para a tua vida, independente de sermos diferentes. Por sermos diferentes, os nossos propósitos e missões serão únicos e independentes na nossa vida. Então, a forma com que cada contexto bíblico vai se encaixar na nossa vida também é diferente, porque nós somos seres diferentes com outras necessidades. Quando nós precisamos tomar alguma decisão, nós devemos focar em oração e ao estudo da palavra, para sabermos qual é a vontade de Deus. Mas, por exemplo, nós lemos a história de Elias e você se pergunta: nossa, como que eu encaixo isso na minha vida, sendo que Elias fugiu para o deserto? Não é assim que a gente deve encaixar na nossa vida, porque hoje nós não fugimos mais para o deserto. Mas quando Elias fugiu, ele não tinha esperado ouvir a voz de Deus e ouvir o mandado de Deus. Então você já aplica isso na sua vida. Quando eu tomo uma decisão, eu devo primeiro consultar a Deus. E é dessa forma que a gente encaixa na nossa realidade. Deus nos deu as suas palavras para que nós nos familiarizássemos com a sua vontade e, por nossa conta, aplicássemos a vontade dele em nossa vida. Mas aí você tá lendo o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, e você fica pensando: nossa, mas tem tantas regras, tem tantas leis, como que eu vou aplicar isso na minha vida? Então pensa só, Moisés se tornou um líder, mesmo tendo dificuldade em falar. Arão foi escolhido, mesmo sendo super improvável no meio do povo. Noé recebeu uma missão impossível com um propósito incrível através da vida dele. Então nós tiramos lições de cada história da Bíblia. Claro que cada lição, em cada contexto, será diferente para mim e para você, porque nossas necessidades são únicas. Mas lendo a Bíblia, nós chegamos à conclusão sobre qual é a vontade de Deus. Mas é muito importante nós termos comunhão e oração com Deus para estudarmos a Bíblia, para que não se torne algo ao contrário do que deve ser. Você não deve abrir a sua Bíblia em um contexto aleatório e aplicar aquilo. Às vezes você está procurando um emprego e recebeu uma proposta, mas naquele emprego você precisa mentir e passar os outros para trás. E aí você pega, abre a sua Bíblia lá, em Salmos 128:2. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. E aí você aceita essa proposta de emprego. Você se esquece do não mentirás, você se esquece da vida de Jesus, que sempre nos ensinou a servir aos outros, e encara como se aquele emprego fosse vontade de Deus. Por isso é muito importante não caçarmos na palavra a nossa vontade, e sim estar com o coração em humildade e submissão para entender qual é a vontade de Deus, mesmo quando é contrária à nossa própria vontade. Ou um outro exemplo, você está num relacionamento em que seus pais são contra. E de alguma forma você entendeu que aquele relacionamento era a vontade de Deus. E aí você lê na Bíblia que você deve obedecer a Deus acima de todas as coisas. E aí você começa a montar aquela teia. Bom, se meu relacionamento é de Deus, eu preciso obedecer a Deus mesmo quando meus pais estão falando que não é para eu continuar nesse relacionamento.
E aí você esquece do honra teu pai e tua mãe e sobre os conselhos que os pais devem dar a seus filhos, né? E aí você ignora todo o resto da palavra porque você buscou na Bíblia a sua vontade e não foi com o coração inclinado para Deus, para que ele respondesse qual era a vontade dele para a sua vida. Então, sim, cuidado muito com o seu coração e com a sua própria vontade e aprenda a obedecer o chamado e a vontade de Cristo. Como que você ignora a sua vontade? Como que você deixa o seu coração submisso e humilde? Comunhão e oração. Então, hoje, nesse vídeo, aprendemos que a vontade de Deus é a nossa salvação, para mim e para você. Só que, como somos pessoas diferentes, teremos o nosso propósito e a nossa missão que serão únicas, e por isso a vida espiritual é tão única e o estudo da Bíblia também, porque a cada leitura bíblica eu vou aprender coisas novas e você coisas novas que ambos podemos aplicar na nossa vida. Toda a vontade de Deus sempre te levará ao caminho eterno. Está fazendo alguma coisa ou está em alguma situação que não te leva para a salvação? Opa, não é a vontade de Deus. E se você não deixou seu like nesse vídeo, bora mandar um joinha pro Falei com Amor, se inscreva no canal e não se esqueça de ativar as notificações, porque aqui a gente se encontra semanalmente. Corre lá no Instagram, @FaleiComAmor, porque lá nosso papo é diário. E me responda aqui, como tem sido o seu estudo da Bíblia? Como você tem feito para descobrir a vontade de Deus? E esse vídeo te ajudou de alguma forma? Comente aqui pra mim. Eu espero vocês semana que vem. Um beijo e fiquem com Deus. E leiam a Bíblia.